E aí galera, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o tio André e hoje sou eu que vou contar uma história muito legal para vocês. Mas antes da gente ver essa história, a gente vai cantar um pouquinho, ok? Então vamos lá! Fui lá buscar o violão e já voltei. Eu não vou conseguir fazer todos os gestos, mas eu quero que vocês cantem bem alto, bem forte, façam todos os gestos. A letra vai estar aqui do meu lado e cantem para Jesus. Não é para mim, não é para você, não é para o seu papai, nem para sua mamãe. É tudo para Jesus. Então vamos cantar da melhor forma que a gente consegue. Combinado? A primeira música é Pare. Vamos lá? Pare. Eu vou contar. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou, Ele me deu perdão. Agora vive meu coração. Pare. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. De novo? Pare. Eu vou contar o que Cristo fez por mim. Pare. Eu vou contar o que Cristo fez por mim. Ele me salvou, Ele me deu perdão. Agora vive meu coração. Pare. Eu vou contar o que Cristo fez por mim. Gostaram? A próxima música é uma música que você vai ter que com certeza ficar de pé para cantar, porque a gente vai cantar a alegria. Lembra dessa música? E para cantar ela bem bonita, a gente precisa pular, a gente precisa levantar a mãozinha. Então você vai fazer isso aí em casa. Então sai da sua cadeira, dá aquela espreguiçada, beleza? E vamos cantar para Jesus. Saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Jesus pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a nova chave, a minha salvação. Como Ele me ama, mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Muito bom, gente! E aí, gostaram das músicas? Estão preparados para a história de agora? Segura um pouquinho essa curiosidade de vocês, porque antes a gente vai orar e a gente vai falar com Deus para que Deus acalme o nosso coração e que Ele faça a gente entender tudo que Ele quer falar para a gente hoje. Combinado? Então vamos lá. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Abençoa a nossa história de agora, que a gente possa entender e a gente possa
amar mais ao Senhor, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Então, gente, a história de hoje está escrita aonde? Aqui na Bíblia, lá no livro de Daniel, no capítulo 3. E o que estava acontecendo? O povo de Deus, na época, que era o povo judeu, eles tinham feito algumas coisas que desagradaram a Deus. Então Deus tinha castigado eles e enviado eles para o cativeiro. Então eles eram escravos desse povo aqui na Babilônia, lá na Babilônia, né? E olha só o que acontece. O rei da época era o rei Nabucodonosor. E esse rei da Babilônia, ele fez o seguinte, gente, vocês não vão acreditar. Ele fez uma imagem de ouro, ele fez uma estátua de ouro. E sabe qual era o tamanho dessa estátua? Não era igual essa estátua de jardim que vocês têm aí na casa de vocês, não. Era uma estátua de 26 metros de altura. É mais ou menos, vai aparecer aqui do lado, um prédio de 9 andares. Sabe aquele prédio que você olha e faz? Era o tamanho dessa estátua. E era uma estátua bem larga também. Mais ou menos o tamanho do seu quarto. E olha só o que acontece, gente. Ele fez essa estátua de ouro. E essa estátua não era uma estátua qualquer. Ele resolveu que essa estátua seria um deus para aquele povo. E ele fez o seguinte decreto. Que todo mundo que estivesse lá, quando ouvisse o som da trombeta e dos outros instrumentos, deveria se ajoelhar e adorar aquela estátua de ouro. Olha só o que está falando lá no versículo 5 e 6 do capítulo 3 de Daniel. Então, o oficial, o responsável, disse: quando ouvirem o som das trombetas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. O que é uma fornalha, gente? Fornalha é um forno gigante. Sabe aquele forno de fazer pizza que às vezes a gente vê em alguns restaurantes, ou às vezes você tem aí na sua casa? Era um forno gigante, que cabiam pessoas, que cabiam várias coisas. Então, essa era a ordem do rei. Quem não adorasse aquela estátua ao som da trombeta seria jogado naquela fornalha acesa, pegando fogo. A pessoa morreria queimada. Que horror, hein? E olha só, gente. Certa vez, lá pelas tantas, a trombeta tocou. Os instrumentos tocaram. E o povo fez o quê? Todo o povo se ajoelhou. Mas tiveram algumas pessoas que não se ajoelharam. E esses que não se ajoelharam eram os amigos de Daniel: Mesaque, Sadraque e Abidnego. E aí, gente, olha só o que aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abidnego. Não se ajoelharam quando a trombeta tocou. Não se ajoelharam quando os instrumentos tocaram e todo mundo estava ajoelhando. E aí, isso chegou no ouvido do rei. E o rei ficou muito bravo, porque o rei queria que todo mundo adorasse aquela estátua de ouro. Olha que lindos passarinhos. E aí, o rei chamou eles e falou assim, ó, tá lá no versículo 15. Será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que vai salvar vocês? Sabe o que eles falaram? Sabe o que Mesaque, Sadraque e Abidnego, ou Ananias, Misael e Azarias falaram? Eles disseram assim: o Deus a quem a gente serve, o Deus Todo-Poderoso que a gente acredita, se Ele quiser, Ele vai salvar a gente. Mas se Ele não quiser, fique-se, pois, sabendo que a gente não vai se ajoelhar diante de outros deuses. E quando os amigos de Daniel falaram aquilo, o rei Nabucodonosor ficou muito mais bravo. Muito bravo. A Bíblia fala que ele ficou vermelho, o rosto dele transpareceu, o rosto dele mostrou que ele estava muito irritado.
E só por causa disso, ele deu uma ordem para que a fornalha, para que aquele forno gigante ficasse 7 vezes mais quente. Então aquilo estava pegando fogo, estava lotado de fogo, estava muito quente. E sabe o que aconteceu? Estava tão quente, mas tão quente, que quando os soldados foram jogar os 3 amigos de Daniel lá dentro da fornalha, os próprios soldados morreram de tão quente que estava perto daquela fornalha. Então, os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha. Na fornalha em chamas, cheia de fogo, 7 vezes mais quente que o normal. E sabe o que aconteceu, gente? Lá pelas tantas, os amigos de Daniel estavam lá dentro, presos. O rei achou que eles estariam sofrendo muito, mortos. O rei vira e diz o seguinte: gente, eu não tinha jogado 3 homens lá dentro? E aí falaram para ele: tinha, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eram só 3. E aí ele falou assim: por que eu tô vendo 4? E aí todos foram olhar ali de longe e todos conseguiam ver 4 pessoas, não 3. E essa 4ª pessoa, a Bíblia fala que tinha aparência de anjo. Era uma pessoa diferente, uma pessoa poderosa. Era o anjo de Deus protegendo Mesaque, Sadraque e Abidnego. E a Bíblia fala que eles estavam andando, os 4 andavam por dentro ali da fornalha. No começo eles estavam presos. Eles foram jogados lá dentro presos. E de repente, em 4 pessoas, eles andavam lá por dentro. E nada acontecia, eles estavam tranquilos. Então, vendo esse anjo do Senhor ali, o rei Nabucodonosor mandou tirar esses 3 amigos. E o rei Nabucodonosor reconheceu que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E olha só, gente, que interessante. A Bíblia fala que depois que os 3 amigos saíram da fornalha, não saíram 4, só saíram 3. Mas quando esses 3 amigos originais, Mesaque, Sadraque e Abidnego, saíram da fornalha, a Bíblia fala que nem um fiozinho de cabelo deles estava queimado. Nada aconteceu. Eles não estavam com cheirinho de churrasco, eles não estavam com cinzas, eles não estavam queimados. Eles estavam perfeitamente bem. E olha o que disse o rei: que o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego seja louvado. O rei Nabucodonosor, que tinha construído aquela estátua gigante do tamanho de um prédio, ele mesmo admitiu que o Deus desse povo, seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Pois não há outro Deus que possa salvar como esse. O rei Nabucodonosor admitiu que não existe um Deus tão poderoso quanto o nosso, um Deus que consegue nos salvar de toda e qualquer situação, se a gente escolher adorá-lo, se a gente escolher servi-lo. Sabe por que Deus protegeu esses 3 amigos de Daniel? Porque eles escolheram adorar somente a Deus. Eles escolheram não se ajoelhar diante dos outros deuses. E, gente, hoje em dia, existem vários outros deuses que podem estar cuidando da sua vida e da minha vida. Esse Deus pode ser as várias horas que você passa na televisão assistindo desenho feio, pode ser todas as mentiras que você tem contado para o papai e para a mamãe, para as coisas feias que você tem falado para o seu irmão ou para a sua irmã, tá bom? Os outros deuses são todas as outras coisas que nos afastam daquilo que Deus quer que a gente faça. E aí, gente, a Bíblia garante pra gente, Deus, ele vai nos proteger, ele está cuidando de nós, mas nós devemos adorar a ele. Nós devemos adorar somente a Deus, porque esse Deus salva. E como disseram os amigos de Daniel, se Deus quiser salvar você, ele é poderoso para salvar.
E se Ele não quiser salvar você, fique-se, pois, sabendo, que fique muito claro, que a gente não vai se ajoelhar e a gente não vai adorar a outros deuses. Beleza, gente? Então, tira o medo do seu coração, tira tudo aquilo que te faz não adorar e não amar a Deus, porque Ele vai cuidar de você, tá bom? Vamos cantar mais um pouquinho? A última música que a gente vai cantar hoje, ela tá lá em 1 João 4, 7 e 8. A gente vai cantar esses dois versículos, porque esses dois versículos falam sobre o amor de Deus. Assim como Deus nos ama, nós devemos amar os outros. Combinado? A gente tem que amar os nossos irmãos. Não esquece de bater palma na hora. Eu não tenho como bater palma, então eu vou bater assim, ó. Combinado? Então vamos lá. Amados, amados, vamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. O amor de Deus, e todo que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Se não amas, não conheces a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Amados, amados, vamos amar uns aos outros. 4, 7 e 8. Amados, amados, vamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. O amor de Deus, todo quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não amas, não conheces a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Amados, amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Muito bom, gente. Vamos orar agora para terminar? Abaixa sua cabeça aí em casa e pensa bastante na história que a gente contou hoje, tá bom? Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela história de Mesaque, Sadraque e Abidnego e porque a gente consegue aprender com eles, Pai. Faça com que a gente consiga te adorar, com que a gente consiga te amar e com que a gente não se ajoelhe, com que a gente não aceite, Pai, a adorar e a amar a outros deuses que não sejam o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Crianças, que vocês aprendam cada vez mais a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a cantar para Jesus e confiar cada vez mais nele, porque ele é o único que pode salvar a gente, tá bom? Beijos, queridos, até a próxima!